Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente dar início. Hoje, pela misericórdia, tá certo? Pegou e tudo? Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos ver sobre a introdução dessa epístola. A epístolas aqui, né? Epístolas universais ou gerais. Essa classificação ela foi determinada logo no início pelo catolicismo. É bem antigo e a teologia sequencialista ela não aboliu, pelo contrário, ela aderiu, porque as epístolas que contêm esse arsenal de universais ou gerais, elas são exatamente aquelas canonizadas, tá? Não fazem parte aqui, apesar do nome ser genérico, de universais ou gerais, elas não estão inseridas as epístolas ou aqueles livros que nós consideramos a teologia cristã tradicional, ela considera como sendo apócrifos. Então, estes apócrifos não estão inseridos aqui, apesar de ser universais, apesar de ser gerais. Exatamente, o católico, né? Católico quer dizer universal. E aí, como as epístolas, elas são
tidas como universais, e isso foi já colocado pelo catolicismo, porque, na verdade, como muito bem frisou o irmão, é uma versão de católico. É tanto que algumas pessoas falam assim, logo no início do século, no evangelismo, alguma pessoa falava assim, não, eu não vou passar para a lei dos crentes não, porque eu sou católico. Aí tinha irmãos crentes que falavam assim, eu também sou católico, entendeu? Que é para ver se abrir a porta, né? Também sou católico. Aí ele ficava assim, mas você não é da lei dos crentes? Não, eu sou, mas eu sou católico também. Aí a pessoa ficava confusa, né? Como assim? Não é que é católico e ela é da lei dos crentes? É porque católico quer dizer universal. Aí o romano é que vai identificar quem são eles. Se disser só Igreja Católica Apostólica, dá para inserir o mundo todo. Mas se é romana, sim, aí é romano. Entende? Que é aquela de origem romana, aquela que é que tem o seu centro administrativo e catedral em Roma. Tanto que é de lá que vem a ordem, né? É de lá que vem o domínio. Por exemplo, tivemos agora há pouco aí o episcopado, né, do papal, e o Papa foi eleito, foi votado lá, e aí a partir de lá é que vai para o mundo inteiro. Então a gente percebe que o católico apostólico romano é que é o que nós entendemos como sendo o católico. A gente só chama de católico, né? É assim que a gente chama? Católico. Mas se só falar assim, católico, não diz tudo. Não diz tudo. Só falar católico. Porque católico é universal. Então não está falando, não disse muita coisa. Agora de falar o católico romano, aí sim, você identificou. Porque católico todos nós somos, de fato. Né? Que está inserido no universo. Né? Somos universais. E por que esses universais? Né? Universais, que é para distinguir do judeu. O apóstolo Paulo, ele foi apóstolo do gentio, né? Do gentio. E Pedro, juntamente com Tiago e alguns outros apóstolos, ficaram em Jerusalém para pregar para os da circuncisão. Lembra? Lembra disso? Da circuncisão? Quem eram os da circuncisão? O judeu. Ou os que aderiram aos judaizantes, né? Os que viraram o prosélito, né? Então aí esses também aderiram aos judaizantes. Então ele ficou para pregar para esse. Só que mesmo estando determinado pela igreja, naquele concílio lá de Atos 15, para pregar para os da circuncisão, todavia a mensagem ela alcançava tanto o judeu quanto o grego. A mensagem tinha um teor universal. Dá para entender? Apesar de ele ter limitado a sua região geográfica para pregar o evangelho, mas a mensagem, ela alcança todos. E aí, por esta mensagem, ela alcançar todos, e ele não ter um endereço, assim, muito preciso, igual quais as cartas paulinas, por exemplo. As paulinas têm endereço certo, né? Aquelas cartas lá de Apocalipse, que alguns chamam de Joanina, as de Apocalipse também tem endereço certo. Ao anjo que está na igreja de Pérgamo, ao anjo que está na igreja de Laodiceia, né? Tem endereço certo, é ali. Já essas não. Essa ela não tem um endereço certo. E até tem, mas não é só um endereço. Como não é só um endereço, aí ela entra na classe dos universais, certo? E geral, né? Geral. Há quem diga que ela tem essa classificação de geral por conta do conteúdo, porque no conteúdo aborda diversos assuntos. Aí é um apanhado geral. Todavia, tipo, por exemplo, a de Paulo, as epístolas pastorais, elas lidam com um assunto de cunho pastoral, né? de administração, de doutrina, de ensinamento, conduta,
consagração, né? Já essas, elas lidam com comportamento no geral, relacionamento com Deus e com os homens. Então, há quem julgue que essa terminologia tenha se dado em virtude do conteúdo. Já outros acreditam que não é o conteúdo, mas sim o destino, porque não foi endereçada para um grupo de pessoas, um grupo específico, mas o geral. Certo? Então, a gente tem aí dois propósitos, né? Exato. Né? A gente vai até abordar. E todo canto tem. As 12 tribos, apesar de eles não saberem, assim, não é plausível que a gente bata o martelo dizendo que eles saibam quem são. Tipo assim, de qual tribo que tu é. Devido à helenização, né? Teve o período helenístico ali no período intertestamentário, a Grécia, a ascensão da Grécia, misturando os povos, misturando língua, misturando tudo. Tivemos outra mistura lá na Babilônia, outra mistura de cativos. Tivemos outra mistura na Assíria, misturando o povo. O surgimento ali de Samaria, com aquela mistura de línguas e de povos, culturas. Então, assim, foram misturados por diversas vezes. E aí, quando chega na época de Jesus, ou na época apostólica, é quase que humanamente impossível identificar de qual tribo você é, né? Então, assim, tem quem defenda, né? Obviamente. Eles defendem com unhas e dentes que sabem de qual tribo eles são. Amém. Mas isso até daria para fazer? Dá para fazer. Se considerar de forma unilateral. Por exemplo, quando a gente pega a genealogia de Jesus, Mateus vai apresentar a genealogia de Jesus por um lado, vindo por José. Aí Lucas vai apresentar a genealogia de Jesus vindo por Maria. Aí a gente vê assim, nos dois, né? E aí não foi unilateral. Os dois levaram para o mesmo destino. Ali dá para saber, dá para identificar. Mas os demais, porque talvez a sua genealogia seja apenas unilateral, só o pai que dá para chegar até num sacerdote ou numa tribo, o outro já não dá, entende? Porque digamos que na época da helenização, um exemplo, digamos que um descendente de uma tribo, sei lá, de Issacar, aí da tribo de Issacar se casou com uma estrangeira nas misturas, né? E aí nessa estrangeira geraram filho. Esse filho ele vai ter ainda sangue de uma tribo, ainda dá para contar, né? Mas digamos que, deixa eu ver aqui, desse filho ele se case com a estrangeira e nessa estrangeira, o filho dele com essa estrangeira venha casar com outra estrangeira. E aí vai seguir ainda assim, vai dar para seguir de forma unilateral e não bilateral. Então, como eu estou falando, talvez ainda consiga identificar de maneira unilateral, porque sempre vai haver uma mistura com alguém. E talvez o sangue já esteja assim, bem, só Deus veio para conservar, na verdade. Né? Só Deus para conservar, porque de anos e anos, de gerações e gerações, ainda manter o sangue daquela linhagem para você fazer um exame e identificar que aquela pessoa, a genética dela vem daquela tribo. Então, assim, é bem distante, é muito longe. Dá para entender isso, não? Então, hoje, em pleno século XXI, tem quem defenda. Tem e é muito. São muitos que defendem. Eu sei de qual tribo eu sou. Meu pai era filho de não sei quem, e vai voltando a árvore genealógica de maneira unilateral.
É porque também a nossa cultura não é assim, né? A nossa cultura não valoriza isso, né? A nossa cultura não olha, mas para o judeu olha. É. Isso. Só foto. É. Exato. E como diz o pastor Pedro, hoje em dia nem até as fotos ficam ruins, porque ninguém imprime mais. Fica só no digital, aí o digital você perde. Acabou-se, né? É. Ou se corrompe, né? O arquivo se corrompe, que vai tendo mais atualizações, e aí essas atualizações, às vezes, não, quando você vai pegar um arquivo antigo, ele não é compatível mais. E aí nem abre. Ou seja, perde. Né? Mas, enfim, é só para a gente entender que esse geral, ele tem essa ambiguidade no seu propósito. Tanto no geral quanto ao conteúdo, porque são diversos assuntos, e no geral quanto ao seu destino. Porque o destino é no modo geral, não restringe apenas ao povo judeu, não restringe apenas os da circuncisão, não restringe apenas os da região da Galileia, de Jerusalém, da Galácia, da Ásia. Não. É os povos, no geral. Amém? Ela se encaixaria, mas não entrou. Se encaixaria, mas não entrou não. Porque como eu falei, essa classificação aqui, ela é antiga. Na antiga mesmo, assim, do século III, Hebreus está inserido. Hebreus está inserido. A sistematização antigona mesmo, Hebreus está inserido. Já da Idade Média para cá eles tiraram. E isso aí vai longe, assim, porque os que não consideram como sendo epístola universal, na verdade ela é. Tem três autores para Hebreus, né? Assim, supostos autores, né? Que ele não sabe. Mas enfim, Hebreus ele entra, só que por ser uma carta bem ampla, né? Aí os cursos de teologia eles preferem separar em um módulo só, não dá dentro de outro módulo. Aí ela faz parte daqui. Originalmente falando, ela faz parte daqui. Mas aqui para a grade curricular do nosso curso, ela tem um módulo sozinho, um módulo à parte. É igual lá em Atos dos Apóstolos, tem o Pentecoste ali dentro, né? Aí Pentecoste tem um módulo à parte, entendeu? Daniel, que está lá nos Profetas Maiores, aí Daniel, ele tem um módulo à parte junto com o Apocalipse, porque a mensagem lá de Daniel, ela muito se assemelha com o Apocalipse. Entendeu? Então assim, isso aí é uma organização sistemática do curso. Isso é restrito ao curso. Entende? É o reitor que faz esse negócio, vai editar, separa esse aqui, junta esse, separa esse, junta esse. Mas em termos de universais, é antiquíssimo isso aqui. Exato. Tem cursos, por exemplo, você pega um curso que ele é de um viés reformador, aí já a organização da grade é diferenciada. Entendeu? Quando é reformado, né? Quando pega um curso de viés metodista, a organização da grade já é diferenciada. Só nessa parte da considera, lá está inserido. Quem tirou foi da Idade Média para cá. A Idade Média mexeu muita coisa, a Idade Média foi. É muito importante estudar sobre a Idade Média. Vamos listar aqui os livros ou as epístolas que compõem as gerais ou universais. Vamos lá. A primeira é para ser Hebreus, tá? Vou botar aqui, Hebreus, a primeira. Todavia,
fica a ressalva, né? Hebreus, todavia, ela vai para módulo único. Tá? Certo? Ela faz parte. Aonde é que ela não faz parte? Na nossa grade, na sistematização teológica do curso. Ela não faz parte. Mas, no modo geral, uma discussão teológica, ou alguém perguntar, cita para mim as epístolas gerais. Aí você insere Hebreus, pode inserir. Não tenha medo. Né? Tipo assim, fala para mim aí. Fez teologia? Fiz. Aí você perguntar, quais são as epístolas gerais? Aí a outra, Tiago. Depois, Éfeso. Pedro. Depois. Muito bem. É a ordem da Bíblia, é a sequência da Bíblia. Primeira, segunda e terceira João. E por fim, Judas. Muito bem. Judas. Então, as epístolas gerais ou epístolas